Nesta videoaula, vamos tratar do tema O Sistema de Coordenadas Plana UTM. Este tema é muito utilizado nos cursos de Engenharia de Agrimensura, Engenharia Cartográfica, curso técnico de agrimensura, tecnólogo em geoprocessamento, tecnólogo em agrimensura. No entanto, nas mais diversas áreas da engenharia, não é tratado de forma adequada, por não existir a disciplina específica de geodésia. O Sistema de Coordenadas Planas, UTM, foi implantado no Brasil no início da década de 1950. No entanto, somente na década de 70 que ele foi massificado, tendo o seu uso em projetos de engenharia, principalmente em rodovias, ferrovias e usinas hidrelétricas. Então, está disponível para os profissionais todo o material didático desta videoaula que reportaremos na sequência. Vamos passar então a apresentação dos slides. Esta videoaula ela foi dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos analisar os conceitos básicos do Sistema de Coordenadas Planas UTM. E na segunda parte vamos tratar da parte prática, as operações de campo e os cálculos efetuados. Passamos então para a apresentação dos slides da primeira parte. Sistema de Coordenadas Planas UTM aplicado na topografia. Primeira parte, conceitos. Todo o material desta videoaula está disponível no site da revista Mira, composto de apostila com 250 páginas, que é o conteúdo do curso Sistema de Coordenadas Planas UTM aplicadas à topografia. 24 planilhas para cálculos geodésicos no Excel, aplicativo para gestão de transformação de coordenadas, todos os tipos de dados e coordenadas, os arquivos das videoaulas. Então, os interessados poderão acessar o site da revista Mira, www.amiranet.com.br. Um breve histórico do Sistema de Coordenadas Planas UTM. Então, o sistema UTM, a sigla UTM é Universal Transversa de Mercator, é baseada num sistema de projeção cilíndrica desenvolvida por Gerardus Mercator em 1569. Gerardus Mercator é o nome latino de Gerhard Kremer, nascido na Bélgica em 1512, e trocou de nome em função da Inquisição. Ele foi acusado de heresia por ter representado o mapa da Terra num plano. Foi o primeiro cartógrafo que transformou a esfera terrestre num plano retangular, onde os oceanos e continentes se alinhavam a partir do Equador. O Mapa Mundi tinha 24 linhas verticais e 12 linhas paralelas ao Equador. O traçado das rotas de navegação no mapa criado por Mercator foi denominado de loxódromo ou linha loxodrômica, utilizada até hoje na navegação aérea e marítima. Em 1827, o alemão John Carl Fritz Gauss, geodesista, aperfeiçoou o sistema proposto por Mercator, introduzindo modelagem matemática, onde o sistema também ficou conhecido como projeção conforme de Gauss.
Em 1917, o matemático e agrimensor alemão Krieger, diretor do Instituto Geodésico da Prússia, hoje Alemanha, complementou o trabalho de Gauss, incluindo os modelos matemáticos do sistema, e essa projeção ficou conhecida como projeção Gauss-Krieger. Em 1938, o geodesista francês Pierre Tardy introduziu 2 meridianos secantes, originando o sistema de projeção conhecido como Gauss-Tardy. Apresentou novas fórmulas para os cálculos. Em 1935, a Associação Geodésica e Geofísica Internacional, atual UGGI, sugeriu o sistema UTM para o mapeamento no continente africano. Aqui nós temos as fotografias desses 2 geodesistas. Aqui o mapa proposto por Mercator, seria o Planisfério Mundi, ou o mapa mundo planificado. Em 1947, oficiais da Marinha dos Estados Unidos calcularam as tabelas contendo os coeficientes para cálculos geodésicos no sistema UTM, utilizando o elipsoide internacional da Hayford, que foi o primeiro elipsoide utilizado no Brasil. Em 1949 foi criado o Sistema Geodésico de Referência, implantando o datum Córrego Alegre na região do Triângulo Mineiro. Na época, as coordenadas foram determinadas por via astronômica. Então, nós temos hoje a ruína do marco. Ele foi totalmente destruído, mas permanece a ruína, e a placa estampada no topo do marco. Em 1951, a União Geodésia e Geofísica Internacional recomendou a utilização do sistema UTM no mapeamento de todos os países do mundo. Em 1955, a Diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro implantou o Sistema de Coordenadas Planas UTM no mapeamento sistemático do Brasil. Em 1967, por recomendação da UGGI, em assembleia ocorrida em Lucerne, na Suíça, o Brasil adotou o elipsoide UGGI 1967 e implantou em 1969, na região de Uberaba, o vértice Chuá, como novo dato brasileiro. Aqui nós temos a foto do marco. Observe que existe um pilar sobre o marco. Este pilar foi confeccionado pelos professores da USP para preservação do marco. Aqui nós temos uma foto da capa da revista Mira, de janeiro de 99, estampando o marco. Presente nesta foto, o professor Elifas Valim Neto, foi diretor da Escola de Engenharia Agrimensura de Pirassununga, e o Daniel Janini, que é um dos autores do programa Métrica Topo, e um outro aluno do curso da FIAP. Em 1981, eu, como professor do curso de Engenharia de Agrimensura na antiga Escola Superior de Tecnologia, aprimorei algumas fórmulas com a introdução de mais termos do desenvolvimento em série e calculei as tabelas dos coeficientes para cálculo geodésico no sistema UTM, para o elipsoide UGGI 1967. O livro, com todas as fórmulas, exercícios aplicativos e as tabelas, foi publicado pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o título Tabela e Fórmulas para Cálculo Geodésico no Sistema UTM. Em 1984, publiquei pela editora Livraria Luana o livro Curso Cálculos Geodésicos do Sistema UTM, aplicados à topografia. Primeiro livro publicado no Brasil sobre o sistema UTM. No período de 1988 até 2010, ministrei o curso em todas as capitais brasileiras
e em outras 35 cidades, para mais de 5.000 profissionais. Se você é um desses profissionais, faça um comentário. Aqui nós temos então a capa dos 2 livros publicados. Características técnicas do sistema de coordenadas planas UTM. Projeção cilíndrica transverso de Mercator ou projeção conforme de Gauss. Fusos de 6 graus de amplitude. Limitação do sistema de coordenadas planas UTM até a latitude de 84 graus para norte e 80 graus para sul. Por ocasião, os Estados Unidos tinha adquirido o Alasca da antiga União Soviética, anteriormente Federação Russa, e ele está acima de 80 graus. Para ter o mapeamento do Alasca, ou parte do Alasca, foi estendido o sistema UTM até a latitude de 84 graus norte. O coeficiente de escala no meridiano central, K0 é igual a 0,996. O K é o coeficiente que transforma a distância da superfície elipsoidal no plano projetado do sistema UTM. A origem de coordenadas planas UTM. Então, a abscissa, ela tem origem no meridiano central do fuso, acrescido de 500.000, para não ter valor negativo a oeste do meridiano central. E no Equador, uma constante de 10.000 quilômetros para os países do hemisfério sul e 0 para os países do hemisfério norte. O Brasil tem parte do seu território também no hemisfério norte. E para não ter problema cartográfico, as cartas topográficas acima do Equador dão sequência acima de 10.000 quilômetros. A designação das coordenadas, a ordenada N refere-se à latitude, a abscissa E refere-se à longitude. O sistema é formado por eixos cartesianos ortogonais. Eixo E, paralelo ao meridiano central, eixo N, paralelo ao... Aí corta esse pedacinho depois. O eixo E é paralelo ao Equador e o eixo N é paralelo ao meridiano central. A representação gráfica da projeção. A Terra, na forma geométrica do elipsoide, é introduzida dentro do cilindro, de tal forma que o meridiano central do fuso fique perpendicular à parede do cilindro. Então, a parte assoreada é a parte do elipsoide que vai ser projetado na parede do cilindro. Então, todas as linhas e demais feições vão ser projetadas na parede do cilindro. Aqui nós temos um esquema de projeção. A Terra, ela vai dentro do cilindro, posiciona o fuso no cilindro, perpendicular à parede do cilindro, meridiano central, planifica o cilindro e vem o eixo do cilindro, que representa o Equador, e o meridiano central do fuso, paralelo ao cilindro e perpendicular ao plano do Equador. E aqui nós temos então a região que foi feito o mapeamento. Aqui nós temos um detalhe do fuso. Nós temos os 2 limites, limite leste e limite oeste, o meridiano central, as linhas de secância localizada a 1 grau e 37 minutos a partir do meridiano central. Aqui nós temos a linha do Equador, os valores da origem das coordenadas no Equador, 500.000, no meridiano central, perdão, no Equador 10.000 quilômetros, no meridiano central 500 quilômetros. Temos 2 zonas distintas, uma zona de ampliação nos bordos do fuso, onde nós temos o K maior que 1. Uma zona de redução intermediária, onde o K é igual a 1.
e uma pequena zona restrita, onde o K é igual a 1. Nesse caso, a distância no elipsoide é aproximadamente igual no plano projetado. Aqui nós temos o fuso visto em perfil. Observe que uma distância na superfície do elipsoide projetada no cilindro dá uma distância maior, porque nós estamos aqui numa região de ampliação. Aqui nós temos a distância na superfície do elipsoide, que vai conduzir uma distância plana no cilindro. Então aqui nós temos uma área de redução. Então, 3 regiões distintas, uma zona de ampliação, uma zona de redução e uma zona neutra, uma zona de secância. Os fusos no sistema de coordenadas UTM, eles têm origem no antimeridiano de Greenwich, que é o fuso número 1 no sentido horário. Aqui, então, nós temos os fusos utilizados no Brasil. Nós temos o fuso 18, no extremo oeste do Brasil, no Acre. O fuso número 19, o 20, o 21, o 22, o 23 e o 24, uma parte do 25. Então, aqui é a numeração do fuso. O primeiro fuso vai de 180 graus a 174 graus. Tá? E no sentido anti-horário, até chegar no Brasil, por exemplo, no fuso 23. Nós temos uma expressão analítica que fornece o número do fuso. Então, o número do fuso é dado pela essa expressão aqui, meridiano central mais 183 dividido por 6, tá? Onde NF é o número do fuso, MC é o meridiano central. E a longitude do meridiano central é dado por esta expressão: 6 vezes a parte inteira da longitude dividida por 6 menos 3. Então, desta forma, nós determinamos para uma determinada latitude e longitude qual é o número do fuso e qual é o meridiano central. Então, nesta figura, mostra a sequência das distâncias medidas em campo até se obter a distância plana UTM projetada. Então, nós temos 2 estações, uma estação A, uma estação B. Com a estação em A, estação total em A, visamos um prisma na estação B e medimos a distância inclinada em verde. Medimos o ângulo vertical e reduzimos para o horizonte passante no centro geométrico da luneta e obtemos a distância horizontal de A para B. Da mesma forma, na estação B, visamos um prisma no ponto A linha em vermelho, reduzimos com o ângulo vertical medido em B e obtemos a distância horizontal B para A. Observe que a linha Zenit-Nadir, que representa o fio de prumo, ou a vertical do lugar, elas não são paralelas, né? Porque elas são convergentes lá no interior da Terra, no centro do elipsoide. Então, o encontro dessas linhas forma um ângulo muito pequeno, denominado de convergência das distâncias nadirais. Este ângulo representa a esfericidade da Terra. Então, as distâncias medidas em A e a distância horizontal medida em B não são iguais, dá para perceber na figura. Então nós precisamos calcular a distância geodésica, que é aproximadamente uma distância média entre a distância AB e BA, calculada com fórmula geodésica que leva em consideração a esfericidade da Terra. Essa distância horizontal média, ela é projetada no geóide, que é aproximadamente o nível médio dos mares numa determinada da região.
Esta distância geoidal, ela é transformada em distância elipsoidal na superfície do elipsoide. Então, para pequenas distâncias, até 5 km, não existe diferença entre a distância geoidal e a distância elipsoidal. A partir da distância elipsoidal, determina-se a distância plana projetada, que é a distância plana UTM, aplicando o coeficiente K. No entanto, nós temos a possibilidade de transformar a distância horizontal local diretamente em distância plana UTM, utilizando um coeficiente denominado de KR, que leva em consideração também a altitude do local. Então, aqui nós temos a fórmula que calcula o K a partir das coordenadas geodésicas elipsoidais, latitude e longitude, a fórmula que calcula o K a partir das coordenadas planas no sistema UTM, né, onde o K0 para o sistema UTM equivale a 0,9996, E' é a distância do ponto até o meridiano central, RM é o raio médio calculado por essa expressão. Já o KR é determinado por essa expressão aqui, né? RM dividido por RM mais altitude média vezes o K. Aqui repete a fórmula do KR. E a distância horizontal é igual à distância plana dividida pelo KR, e a distância plana é distância horizontal multiplicada pelo KR. Então, observe que eu posso transformar a distância horizontal diretamente em distância plana utilizando o coeficiente KR. O coeficiente KR, ele não é conhecido da maioria dos profissionais. Haja visto que dificilmente ele aparece em bibliografia específica na área de geodésia. Para a obtenção da distância horizontal e diferença de nível, levando-se em consideração a esfericidade terrestre, nós precisamos reduzir o ângulo vertical medido à superfície do marco, já que a altura do instrumento em A não é a mesma altura do prisma em B. Então, nós não temos uma linha paralela entre a luneta da estação total e o prisma. Desta forma, é necessário fazer essa redução utilizando essas duas expressões, para o ponto A e para o ponto B. A distância horizontal calculada, levando em consideração o efeito da esfericidade terrestre, é dado por essa expressão. Então, é a distância inclinada média vezes o cosseno da diferença de distâncias zenitais já reduzidas ao marco dividida por 2. A distância inclinada é a média da distância inclinada medida nos dois sentidos. A prática tem demonstrado que uma pequena diferença entre a altura do prisma e a altura do instrumento não acarreta erros apreciáveis na média da distância inclinada. Então, da mesma forma, nós calculamos a diferença de altitude, utilizando o seno. E, finalmente, o cálculo da altitude de ponto B. Então, essas fórmulas, né, levam em consideração o efeito da curvatura terrestre. A transformação da distância horizontal em distância geoidal é dado por essa expressão aqui, ó, né? Então, a distância geoidal é igual à distância horizontal menos a distância horizontal vezes a altitude média dividido pelo raio médio no ponto. A transformação da distância geoidal em distância elipsoidal é dado por essa expressão aqui. No entanto, para distâncias, podemos considerar um limite de 10 km, pode-se considerar distância do geóide igual à distância
do elipsoide. Não existe uma expressão analítica que faça de forma correta essa transformação, visto que a superfície do geóide é uma superfície irregular. A transformação da distância elipsoidal em distância plana é só multiplicar o K pela distância elipsóidica e obtém-se a distância plana. Bom, cartografia no sistema UTM. O objetivo de um mapeamento é a produção de mapas. Tá? Então, esses mapas, também denominados de cartas ou folhas topográficas, eles são denominados de acordo com uma norma internacional, formado por um conjunto de caracteres alfanumérica, cada qual com um significado distinto. Então nós temos aqui a folha SH22XB42. O significado dos termos. O S significa sul do Equador. Se fosse norte do Equador, seria N. O H é uma faixa de paralelos a partir do Equador de 4 em 4 graus. Então, de 0 a 4 graus para norte e para sul, recebe a letra A, de 4 a 8, a letra B e assim sucessivamente. O 22 é um número do fuso, que é identificado de 1 a 60. E aqui nós temos todos os fusos do território brasileiro, que vai do 25 até o 18. Do Nordeste brasileiro, incluindo Fernão de Noronha, até o Acre, no extremo oeste do Brasil. O X é a localização na carta de 1 para 1 milhão, ou na folha de 6 graus de longitude por 4 graus de latitude. O B é a localização na escala de 1 para 100 mil. Então, nós temos a primeira segmentação, né? Aí o X ele é dividido em 4 cartas, né? A, B, C e D. O 4 em algarismo romano é a divisão em 6 cartas, para se ter a escala de 1 para 100 mil, e na escala de 1 para 50 mil, 15 por 15. Então, a partir daí, nós temos o significado dos termos. Temos ainda a escala 1 para 25 mil, que é a escala de 1 para 50 mil, dividido em 4 cartas de 1 para 25 mil, com as denominações NE, NO, SE e SOX. A partir da escala de 1 para 25 mil, nós podemos ter 6 folhas na escala de 1 para 10 mil. Normalmente é a escala da ortofotocarta nos mapeamentos sistemáticos, tá? Distribuído desta forma aqui, com folhas de 3 graus e 45 minutos por 2 graus e 30 na escala de 1 para 10 mil. Para a escala cadastral, nós podemos levar de 1 para 10 mil até a escala de 1 para 1000, seguindo esta sequência. Aqui nós temos um diagrama para a identificação das cartas. Então, nesse diagrama, na horizontal nós temos a longitude, na vertical nós temos a latitude. Então, se nós observarmos aqui, né, é o 0 grau do início do fuso e o 0 grau do início do paralelo, né? Então, o paralelo vai de 0 a 4 e a longitude vai de 0 a 6 graus. Então, localizamos, né, a longitude, localizamos a latitude e no cruzamento nós temos a identificação da carta. A representação das coordenadas planas sistema UTM no mapa. Então, as coordenadas planas no sistema UTM são indicadas nas margens laterais da carta e nas margens inferior e superior,
são representadas em quilômetros. As coordenadas geodésicas, latitude e longitude, são indicadas nos cantos das cartas. Tá? E as linhas das quadrículas internas são orientadas para o norte de quadrícula do sistema UTM. A margem das laterais das cartas são orientadas para o norte verdadeiro. As margens superior e inferior têm a linha leste-oeste verdadeiro. Nas margens e no interior da carta existem marcações com identificação da latitude e longitude. Então aqui nós temos uma carta, aqui a abscissa, né, em quilômetros, adiciona 3,0 para obter em metros. Aqui nós temos a ordenada, aqui nós temos nos cantos das folhas as coordenadas latitude e longitude. Observe que essas linhas internas são orientadas para o norte de quadrícula. A lateral é orientada para o norte verdadeiro. Então, elas não são paralelas, né? O ângulo formado entre essas linhas é denominado de convergência meridiana. Aí se comete um grande erro na área de mineração. As áreas para mineração, elas são orientadas para o norte verdadeiro. No entanto, alguns geólogos, desconhecendo este tema, eles desenham a área paralelo às linhas do norte de quadrícula. Então, se cometia esse erro cartográfico. Transporte de coordenadas planas UTM. No passado, não tão distante, antes da chegada do sistema GPS em 1980 e posteriormente do sistema GNSS, a obtenção das coordenadas planas no sistema UTM era obtida por triangulação ou poligonação eletrônica, utilizando o distanciômetro eletrônico ou os telurômetros, que eram equipamentos que mediam distâncias a partir de onda de rádio. O principal telurômetro usado no Brasil foi o CA1000, fabricado na África do Sul, que media até 33 km, e o MRA3, fabricado na Alemanha, que media 60 km. Na década de 80 surgiram as primeiras estações totais, que mediam ângulos e distâncias num único equipamento. É bom lembrar que as primeiras estações totais não tinham memória interna, né? Elas efetuavam as medidas e eram anotadas em coletores. O principal era o Psion. Poucos profissionais na época não conheciam o sistema de coordenadas planas UTM e cometiam muitos erros, principalmente em locações de obra. Então, o principal erro cometido era utilizar a distância horizontal no cálculo das coordenadas plano UTM. E ainda hoje se comete esse erro. Se não, vejamos. No georreferenciamento de imóveis rurais, um ponto no interior da mata não tem condições de rastreabilidade. Então, se colocam 2 pontos fora da mata e, através de uma poligonal topográfica, se amarra o ponto. No entanto, a grande maioria dos profissionais desenvolvem essa poligonal com a distância horizontal e calculam as coordenadas UTM com essas distâncias horizontais. Em alguns casos, o erro cometido é muito maior do que a precisão posicional, que é de 50 centímetros. Aqui nós temos um teodolito com um distanciômetro acoplado. Alguns profissionais recém-formados não conheceram essa tecnologia, né? Também não conheceram o telurômetro. Então aqui nós temos um telurômetro, esse aqui é o MRA3, fabricado na Alemanha. Aqui nós temos
um distanciômetro que é acoplado ao teodolito. Alguns conceitos planimétricos do sistema de coordenadas UTM. O primeiro conceito é o azimuth plano. O azimuth plano é o ângulo horizontal com origem no norte de quadrícula e vai até a corda da transformada. Tá? O que é a transformada? A transformada é uma linha curva que caracteriza a projeção de uma linha do elipsoide no cilindro, ou seja, é a distância elipsoidal. Então, a corda desse arco é a distância plana. Então, o azimuth plano vai até a corda da transformada. O ângulo horizontal medido no campo é um ângulo esférico, porque nós estamos trabalhando numa superfície esférica. Então, ele vai da tangente à transformada da ré à tangente da transformada da vante. Para distâncias pequenas, esse ângulo é muito... A diferença desse ângulo para o ângulo plano é muito pequena. O ângulo formado entre a corda da transformada e a tangente da transformada é denominado de redução angular. Também, para distâncias pequenas, é um ângulo muito pequeno. No entanto, para as distâncias grandes, como na época da utilização do telegrômetro, numa distância de 30 km, a redução angular poderia chegar, dependendo da situação de fuso e orientação da linha, a 15 segundos. Ou seja, em 2 estações nós teríamos uma diferença de 1 minuto, que dá uma diferença muito grande no cálculo das coordenadas. Então, a concavidade da transformada deve ser sempre orientada para o meridiano central. Quando a linha transformada é perpendicular ao meridiano central, não há redução angular, ou seja, se confunde com uma única linha. Para grandes distâncias, o ângulo horizontal medido em campo é um ângulo esférico, pois está sendo medido na superfície esférica. Em caso de poligonal fechada ou enquadrada, o erro ocasionado pelas reduções angulares é incorporado ao erro angular da poligonal e ajustado com os demais erros angulares cometidos. Então, numas distâncias pequenas, numa poligonal topográfica, calculada no sistema de coordenadas UTM, o efeito da redução angular é muito pequeno. Desta forma, não há necessidade desse cálculo e pode ser considerado como um erro na medição angular. Alguns programas computacionais efetuam o cálculo das reduções angulares quando é configurado o sistema de coordenadas UTM no cálculo da poligonal. Da mesma forma, alguns modelos de estação total, nem todos, dispõem de configuração que permite medir a distância horizontal e calcular a distância plana UTM através do coeficiente K introduzido. A determinação da redução angular. Aqui nós temos a expressão que calcula a redução angular na avante e na ré. Então, ela é calculada a partir das coordenadas planas no sistema UTM e um coeficiente denominado de 18, que é calculado por esta expressão aqui, onde Rm é o raio médio determinado por esta fórmula. A determinação do azimuth plano é efetuada a partir do ângulo horizontal e das reduções angulares. Nós temos 2 situações. Uma situação ao oeste do meridiano central, onde o azimuth plano da linha anterior, mais o ângulo horizontal, mais a redução angular da ré, mais a redução angular da avante, mais ou menos 180 graus. Do lado leste, nesse caso aqui,
O azimuth plano da linha BC é o azimuth plano da linha B, mais o ângulo horizontal medido, menos a redução angular da linha BA, menos a redução angular da linha BC. Observe que é necessário levar em consideração o sinal da redução angular, que vai ser dado diretamente na fórmula. Então, esses são os principais conceitos, né, do sistema de coordenadas planas UTM. Se gostaram, dão um like, se inscrevam no canal para receberem as notificações das próximas videoaulas. Muito obrigado pela atenção.